Chegamos à lição 4 do trimestre. A lição tem como título Temam a Deus e dai-lhe glória. E ela está baseada na primeira parte do verso 7 de Apocalipse 14, que diz exatamente assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Vamos ver nessa lição, irmãos, quais devem ser as nossas atitudes, qual deve ser o modo de vida do povo de Deus, qual é o comportamento. Como é que no nosso comportamento diário, nós podemos demonstrar que estamos dando glória a Deus? Podemos demonstrar que tememos a Deus. Como então a igreja remanescente, os membros da igreja remanescente, da igreja dos últimos dias, devem se comportar para dar glória a Deus? Apocalipse 14, verso 2, que é o verso para memorizar dessa semana, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Ou têm a fé em Jesus, em outras traduções. Vejam só, irmãos, guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. É isso que deve caracterizar o comportamento dos filhos de Deus nos últimos tempos. É isso que deve demonstrar a lealdade a Deus. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque podemos mais uma vez abrir a Tua palavra e nela encontrar orientação para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nessa semana nós vamos compreender melhor o que é temer a Deus e o que é dar glória a Deus. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero só fazer uma nota de esclarecimento para os irmãos, para aqueles que têm a lição da escola sabatina no formato de lição do professor. O material auxiliar, ou auxiliar para o professor desta lição número 4, ele está posicionado após a lição número 6, na página 73 da lição. Houve um problema com a edição e esse comentário, então, não ficou imediatamente após a lição 4, mas está depois da lição 6. Portanto, vocês devem estudá-lo paralelo com a lição, estudar esse comentário que está após a lição 6. Quais são os objetivos, irmãos, das 3 mensagens angélicas? O que é que Deus pretende ao dar as mensagens angélicas? A mensagem divina é enviada do céu. Viu um anjo no céu. Se você olhar lá os primeiros versos de Apocalipse, você vai ver que Jesus disse ao anjo que o anjo disse a João, e João registrou. João foi inspirado para registrar essas mensagens, as mensagens do Apocalipse. E o Espírito Santo preservou essas mensagens até nós. Veja, irmãos, 2000 anos atrás. E nós temos essa mensagem límpida, clara, para que possa nos orientar no tempo do fim. Quais os objetivos, então? O primeiro objetivo, irmãos, é dirigir a nossa vida no tempo do fim. É orientar a nossa vida, orientar o nosso comportamento, orientar as nossas atitudes. Mas ainda é advertir aos não crentes para que se convertam. O Senhor quer que todos se convertam. O Senhor não retarda a sua vinda, como já vimos, mas antes quer que outros se convertam. O objetivo das mensagens angélicas é para que chamar a uma decisão ao lado do Senhor Jesus. O outro objetivo é nos aproximar de Jesus. Como único Salvador, não há outro Salvador, somente o Senhor Jesus. E as mensagens do terceiro dos 3 anjos é para que nós nos acheguemos a Jesus. Mais ainda, as mensagens do Apocalipse são para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Deixar o mundo preparado para a segunda vinda. Então vejam, irmãos, o objetivo das mensagens, o objetivo principal das mensagens é salvar pessoas, salvar seres humanos. Entretanto, irmãos, cada vez mais as pessoas estão descrentes da volta de Jesus. As evidências da breve volta de Jesus não motivam as pessoas a crerem nessa volta de Jesus. Na verdade, as pessoas fazem pouco caso, nem ligam para a volta de Jesus. Não é mais uma questão de dúvida, mas é uma questão de descrença. E veja, irmãos, essa questão de descrença ou essa questão de dúvida, muitas vezes se manifesta até entre os filhos de Deus, até entre os crentes.
entre os crentes nominais e apresenta-se muito claramente entre os não crentes, que absolutamente não creem no sobrenatural, não creem neste sobrenatural final que será a volta do Senhor Jesus Cristo. Lá no texto de Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro 3, verso 4, diz assim: onde está a promessa da sua vida? Isso aqueles que ainda têm algum interesse religioso perguntam: onde é que está a volta de Jesus? Já falou há tanto tempo e está tudo igual, continua tudo igual. Tal como nos dias de Noé. Como diz a Bíblia, não, nos dias de Noé, o povo casava, se dava em casamento, isso que é, continuava a vida estava continuando normalmente, até que veio o dilúvio e levou a todos. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre a volta do Senhor Jesus. Leia depois, com vagar, 2 Pedro, capítulo 3. Agora eu quero ler um texto da nossa lição. O mundo enfrenta a crise mais grave desde o dilúvio. Na verdade, o próprio Pedro usou o evento do dilúvio como símbolo do fim, alertando que assim como o mundo antigo foi destruído pela água, no fim dos tempos, veja agora o verso de 2 Pedro 3,10, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que fomos avisados sobre o que está por vir, precisamos estar preparados. O Senhor nos avisa, irmãos, o Senhor nos alerta, Ele nos dá alertas para que nós saibamos o tempo que estamos vivendo, para que nós saibamos que o fim está próximo. E os textos de Apocalipse são especiais nesse sentido. Veja o texto agora de 2 Pedro 3, versos 11 e 12. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Filho de Deus? Pedro está dizendo assim: já que vocês sabem que tudo isso aqui nesse mundo vai perecer com a volta do Senhor Jesus, como é que vocês devem ser? Qual deve ser o comportamento de vocês? Como é que vocês devem ser em santidade e em piedade? E vejam, irmãos, novamente o termo santidade. Isso não quer dizer uma vida santa, sem pecado, uma vida impecável, mas uma vida separada do mundo, separada dos interesses do mundo, mas dedicada aos interesses do céu e à piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Filho de Deus. Outro verso, esse mesmo verso, noutra versão, diz assim: aguardando com ansiedade a vinda do Filho de Deus. Nessa semana, nós vamos estudar o significado de temer a Deus e o significado de dar-lhe glória. Tudo isso, irmãos, para nos aproximar de Deus e para nos preparar para a sua breve volta. Que Deus nos abençoe, então, no estudo dessa lição. Quero desejar uma feliz semana de estudo a todos os irmãos.